Oi, tudo bem? Hoje eu vou começar a fazer a costura do casaco. Ê! Pra quem chegou aqui agora não sabe do que eu tô falando, primeiramente meu nome é Patrícia e há umas semanas atrás eu costurei um casaco pra mim e mostrei aqui no canal em formato de vlog, ou seja, eu só mostrei eu fazendo e comprando tecido, enfim, superando os problemas que o casaco me deu por falta de tecido. E mostrei também o terceiro vídeo com a peça final e muita gente pediu pra eu ensinar a fazer o casaco, então eu prometi que eu faria. E hoje é o primeiro vídeo dessa série, que eu não sei de quantos vídeos serão, porque eu vou ir costurando e vou gravando, então serão vídeos um pouco mais longos, né? Eu não vou fazer aquele esquema de tutorial com muitos takes certinhos e você assiste um vídeo inteiro e aprende a fazer. Então eu quero voltar mais ou menos como eu fazia anteriormente, fazer vídeos um pouco mais longos, mas também mais detalhados. Então, por conta disso, eu não sei quantos vídeos terão no total, mas hoje eu vou começar a costurar o casaco e vou ir mostrando tudo pra vocês. Então, pra começar, eu vou falar dos materiais que eu tô utilizando, porque eu já cortei meu casaco, ele está aqui, mas eu fotografei tudo antes pra mostrar pra vocês. Então, vamos lá, eu vou explicar os materiais que eu vou trabalhar e aí quem for comprar pode procurar alguma coisa parecida, ou mesmo se morar num lugar que não é tão frio, mas quer fazer, procura alguma coisa que não seja quente, como o que eu tô usando, mas que de repente tenha a mesma estrutura, a mesma pegada de tecido, tá? Vamos lá. Esse aqui é o tecido externo e eu vou trabalhar com uma lã. Aqui estão os tecidos do forro e eu vou trabalhar com dois materiais diferentes. O estampado é o tricoline, que eu vou usar nas costas, e o liso eu vou usar nas mangas. Esse tecido liso ele é mais acetinado, o que facilita vestir o casaco. Aqui está a entretela e ela é colante, tesouras para tecido, papel e linha e também um cortador, alfinetes, linhas da cor do tecido e alguns aviamentos que eu vou utilizar, como botões, viés ou fita. Eu também vou utilizar a máquina de costura normal, com uma agulha média, não vou usar agulha muito fina porque nenhum dos tecidos são finos, então a agulha que eu estou usando é tamanho 14. E também vou utilizar o ferro de passar porque tem entretela no meio do caminho, então o ferro é sempre útil, então vou usar o ferro e tábua. Agora eu vou falar sobre o molde, e eu tenho tanta coisa pra falar do molde que eu vou até sentar aqui um pouquinho e eu anotei tudo no meu celular pra não perder nada, porque eu realmente não quero deixar de falar nada sobre o molde pra vocês, que eu acho que é a coisa mais importante. Então, primeira coisa, o molde vai sair no Brasil na revista Burda de junho. Eu moro na Alemanha e aqui a revista saiu em dezembro, então eu tô com o molde já faz um tempo, como eu já fiz o casaco, eu já dei uma olhada nele, já vi o que funciona e o que não funciona, e por isso eu fiz algumas alterações. Então, primeira coisa, se você nunca copiou molde de revista, se você nunca teve essa experiência, eu tenho um vídeo onde eu explico exatamente como copiar e de uma forma muito clara e muito simples. Eu vou colocar a capa do vídeo aqui pra você ver qual que é, mas vou deixar o link aqui embaixo e convido você a assistir pra você aprender, porque eu expliquei bem direitinho e assim você não fica com dúvida. É importante copiar todas as marcas do molde. O molde, ele não tem margem de costura, então você vai ter que adicionar. E ele também tem as marcações, por exemplo, de forro, de marcação de botão, tem as linhas de encaixe dos moldes. É importante copiar tudo para sua peça não dar defeito. Um dos moldes da revista, uma das partes do molde, ele pede para que você amplie. Então é importante olhar, prestar atenção em qual é o molde que tem que ampliar e seguir exatamente aquela medida, porque vai dar certinho. E as alterações que eu fiz no molde. Primeira coisa, quando eu fiz o casaco anterior, eu aumentei a minha manga em 5 centímetros, porque eu tenho o braço levemente comprido e todas as blusas ficam curtas em mim. Quando eu terminei o casaco, eu ainda achei que poderia ter ganho mais 1 ou 2 centímetros, então agora eu aumentei mais 2. Ou seja, eu aumentei 7 centímetros no comprimento da manga e eu acho que agora vai ficar um comprimento bom. Eu não gosto de aumentar demais porque eu acho feio manga de casaco quando fica empapando aqui no punho. Então eu quero que fique o mais certinho possível. Quem tem o braço mais curtinho talvez não tenha esse problema, mas se você tem o braço comprido, eu acho legal você medir antes, verificar o tamanho que é seu braço, o tamanho que é o molde para você não ter problema. Lembre-se que sempre que você for medir, a manga tem que o braço tem que estar assim. Porque se você fizer assim, quando você movimentar o braço ele fica muito mais curto, então você ganha, vai dar uma diferencinha de 1 centímetro e pouco, você ganha esse conforto no comprimento, né? Não vai ficar ali aquela manga sempre curta e você repuxando. A segunda coisa sobre o molde é que quando eu fiz o casaco anterior, na hora que eu fiz a prova dele, eu achei que a manga estava muito larga. E aí eu fui lá e apertei, na costura de cima, apertei 1 centímetro. Eu teve até uma amiga minha, a Vivi, que falou: Paty, não aperta, às vezes você coloca uma blusa por baixo, né, e você precisa de mais espaço para caber a blusa. E eu pensei, não, vai caber, tá bem larga e tal. E assim, coube outra blusa por baixo, mas ficou na lata, sabe, certinho?
Não que esteja apertado, que eu não consiga me movimentar, mas também não tá frouxo, largão. Então eu vou deixar esse daqui exatamente na medida do molde, eu não vou ajustar nada, eu vou fazer igualzinho. Por que eu tô falando isso? Veja só, eu tenho o braço bem fininho e no meu braço fininho, o casaco, na sua forma natural, cabe outra blusa embaixo, ok. Se você tem o braço mais gordinho, pode ser que fique apertado em você ou que você não consiga pôr outra blusa embaixo. Então eu tô falando isso porque para você não perder seu material. Se você puder, meça seu braço e confere no molde, ou então faça um piloto do braço para você ver se ele tá te cabendo, para você, né, não de repente comprar um material mais caro, uma lã, um tecido de inverno mais caro, mais pesado e depois não caber no braço, ninguém merece. Então eu tô falando isso porque, como eu falei, meu braço é fininho e já coube assim, certinho, sabe? Então eu acho que é uma coisa que é bacana prestar atenção. Outra pequena mudança que eu fiz no meu molde é o bolso da frente. Eu desci 3 centímetros no bolso, porque eu vesti no meu casaco anterior e eu achei que a mão fica meio pendurada, assim, não fica numa altura confortável. Eu acredito que para pessoas mais baixinhas com braço menor fique bom, mas pra mim eu achei que não ficou tão legal, então eu desci 3 centímetros, mas isso aí é coisa simples, não dá nem muita diferença. E pra terminar, eu fiz uma alteração no molde que eu não vou sugerir pra ninguém fazer, eu tô fazendo por minha conta e risco, ok? O que é? Deixa eu pegar uma parte aqui pra mostrar. O molde da revista ele tá separado em partes, então toda a peça tem as partes de cima e as partes de baixo. A primeira fase da costura você tem que unir a parte de cima com a parte de baixo, ficando com partes compridas, certo? O que eu fiz? O casaco anterior eu fiz assim. Eu não tinha as instruções em português, mas eu fui no feeling da costura mesmo. E agora que eu tô com as instruções em português eu li e era realmente o primeiro passo. Então quando você começar a costurar, você vai ter que unir a parte de cima com a parte de baixo e eles vão ficar partes assim, ó, partes compridas. Então o que eu fiz? Eu uni o meu molde, ó. Eu já uni o meu molde, tá vendo o durex aqui no meio? Eu já uni o meu molde deixando ele inteiro. Por que eu fiz isso? Porque eu não queria que ficasse tantas emendas na peça. Precisa fazer isso? Não, não precisa. Se você quiser, siga mesmo a forma que tá o molde, porque você vai ver que tem partes que existe uma leve curvatura no molde. E aí eu ignorei essa curvatura por conta e risco, de novo. Eu ignorei porque ela é muito pequena. Eu sei que qualquer meio centímetro faz diferença numa peça, mas tem partes que ela é de 2 a 3 milímetros, tem parte que é de 3 a 4. Então, como eu já tinha feito o primeiro casaco e eu vi que ele não deu diferença na área da cintura, eu emendei pra ficar inteiro. Por quê? O meu forro vai ser estampado e eu não quero que a estampa fique muito picotada. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui é meu forro. E eu não quero que fique com muito recorte, então eu vou deixar ele inteiro, porque já vai ficar o recorte na lateral, né? Já vai ficar com a emenda aqui. Então eu deixei ele inteiro. A parte de fora que é lisa não tem problema. Mas, de novo, não precisa fazer isso. Eu só tô mostrando porque eu sei que vai chegar uma hora que alguém pode perguntar: ah, por que o seu molde tá assim e na revista tá assado? Porque eu uni, ó, eu uni com durex, ok? E só para terminar esse assunto de molde, como eu falei já, não deixa de copiar o molde corretamente, com todas as marcações, marcação de forro, marcação de botão, marcação de encaixe, copia tudo, é muito mais seguro. Coloca as marcas de costura porque não tem. Também verifica o tanto que ele sugere para barra, porque aí você inclui a barra direitinho e não vai ter problema na sua peça. E vamos lá, vou falar sobre o corte. Sobre o corte, nenhuma grande informação, não fiz nada muito diferente. Cortei tudo no fio, conforme é solicitado. Como eu falei, eu tô trabalhando com 2 materiais por forro, né? As costas é um material, que é o estampado, e a manga é o mais acetinado, próprio para forro. E sobre a entretela, a revista sugere que você entretele a parte da frente, o revel da frente e acho que a gola. E eu só vou entretelar a gola. Por quê? Primeiro porque o tecido que eu tô usando, a lã, ela é muito estável, ela não estica nem pra cima nem pro lado, então ela já tem a estrutura bem firme, então eu acho que não é necessário no caso desse tecido. Além do que, né, por isso aí é o motivo principal, a entretela que eu tenho ela é muito mais fina do que o meu tecido, então não vai dar quase diferença. Se eu estivesse trabalhando com uma entretela um pouquinho mais encorpada, eu acho que ia ficar legal, mas a única entretela que eu tenho aqui ela é pra roupa, pra vestido, pra ter coisa mais leve, então não vai nem quase dar diferença. Eu coloquei na gola, né, porque eu acho importante, mas eu queria realmente uma entretela mais encorpada. Mas eu gastei muito dinheiro comprando esses materiais, então vai ficar pra próxima. Mas como eu falei, o meu tecido não precisa.
Já o casaco anterior, que eu trabalhei com uma lã que parece um tweed, né, que é toda trançadinha, que o fio é mais soltinho, mais molinho, eu achei importante entretelar o casaco todo, não somente onde estava sendo solicitado. Então, dependendo do seu tecido, você decide se você entretela ou não. E se ele for muito fininho e você quiser um pouco mais de estrutura, procura uma entretela mais encorpadinha, sem ser dura demais, senão o casaco pode ficar meio estranho, assim. Pega uma entretela médio, né, uma espessura média que vai ficar bacana. Então acho que é isso. Eu tô aqui conferindo a minha lista pra ver se eu não esqueci nada, porque eu não quero deixar de falar nada, porque como eu já fiz um casaco, conforme eu fui cortando esse daqui, eu fui anotando pra não deixar de falar nada. Então eu vou começar a costurar agora. Eu vou começar pelo lado de fora, mas tanto faz a ordem. Ah, última coisa, quando chegar lá vocês vão ver, mas eu vou colocar bolsa interna no meu casaco. E aqui no canal tem um tutorial exatamente do modelo que eu vou fazer, então eu não vou mostrar com detalhe porque já tem um vídeo disso. Então bora costurar! Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you like to. So if there's something you like to try, if there's something you like to try, ask me, I won't say no. How could I? Shyness is nice and coyness can stop you from doing all the things in life you like to. So if there's something you like to try, if there's something you like to try, ask me, I won't say no. How could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a butt-toothed girl in Luxembourg. Ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's a bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that'll bring us together. Então vamos lá, vou começar a costurar. A primeira coisa que eu vou fazer são as mangas, que assim eu já elimino as mangas. Então eu vou unir tanto o lado de fora, porque ela tem uma costura em cima, quanto a parte de baixo. Eu vou unir primeiro a parte de cima, porque é mais fácil de abrir a costura no ferro, e aí depois eu abro a parte de baixo. Terminei as costuras da manga, as duas estão aqui. E agora eu já abri um lado de fora da costura, agora eu vou abrir o de dentro, mas não precisa mostrar porque, enfim, é só abrir a costura igual eu mostrei anteriormente. E aí eu vou reservar a manga e vou ir pro corpo do casaco. O próximo passo da costura é fazer as costas. Por quê? Primeiro eu fiz a manga, então já guardei ela ali. Agora eu pego a parte das costas, que ela é bem simples. Por quê? Tem uma costura central, onde eu vou unir a parte central das costas bem no meio. E depois eu tenho que colocar a lateral de cá e a lateral de lá. Então é muito simples, são apenas 3 costuras retas que eu vou costurar, depois eu vou abrir no ferro. Então aqui estão as minhas costas, elas ficaram assim, ó, o centro e as duas laterais. E aí, como eu mostrei, eu abri a costura no ferro. Nesse caso, nesse tecido, eu não tô colocando, ou fazendo overlock, porque ele não vai desfiar. Eu tenho certeza que esse tecido não vai desfiar, então eu não vou fazer.
Se você estiver trabalhando com um tecido que desfie, faça overlock ou zigue-zague, ou você também pode colocar viés. Como a gente vai forrar, eu acho desnecessário fazer o viés, mas fica bem bonito também. Então já vou reservar aqui a minha parte das costas, vou colocar ela aqui no cantinho. Uma outra coisa que eu já costurei foi a gola. A gola é muito simples, é só colocar direito com direito e costurar as laterais e a parte de cima, né? Então você vai fazer essa costura aqui. A parte de baixo, que é a parte reta, não costura porque é por onde a gente desvira. Então depois da costura é super importante fazer pique em toda a parte curva para poder desvirar e a curva ficar bonitinha. Então eu já fiz os meus piques e agora eu vou desvirar e passar no ferro e pespontar. Mas eu vou deixar esse processo para depois, porque eu ainda tô na parte de fechar as costuras, então eu vou colocar a minha gola aqui do lado, junto com esse acabamentozinho aqui, que tá no molde, e que a gente não vai usar agora, então eu vou colocar aqui. E agora eu vou pro bolso, que é o bolso dianteiro, né, os dois bolsos da frente. Não é difícil. O que é importante? Importante. Seguir a marcação da distância do bolso para não ficar um mais alto que o outro, senão fica um aqui e o outro aqui embaixo, sabe? Eu cortei um lado estampado e um lado no tecido externo mesmo do casaco. Por quê? O bolso ele fica aqui na frente, mas se ele ficar meio aberto, você vai ver o tecido de dentro. No outro casaco eu fiz ele inteiro com o tecido do forro, que era um lilás, né? Esse aqui é um rosinho, o outro era um lilás. E aí, quando eu abro o bolso, dá pra ver o forro. Então eu decidi fazer um lado dele com o próprio tecido, porque na hora que a gente encaixa a mão, ou mexe, ou bota alguma coisa, se o bolso abre, não aparece nada, vai ficar da mesma cor. Então eu acho que vai ficar mais bonito. Então eu vou fazer o encaixe agora. Esse aqui vai ficar encaixado de um lado, esse aqui do outro. No caso, duplinhas assim, estampa com liso e estampa com liso. Então eu vou começar o encaixe do bolso. O que acontece aqui? Eu tenho o meu bolso e, como eu falei, eu vou trabalhar com dois tecidos. Um lado vai ser o estampado, o outro lado vai ser o liso. O lado da lateral vai entrar meu tecido liso e o lado do corpo do casaco, a parte da frente, vai entrar o estampado. Lembra que eu falei que eu emendei o meu casaco aqui, né? Emendei o meu molde? No de vocês vai ter uma costura aqui no meio. Então, essa parte de cima, ela fica bem na altura dessa costura, tá? Porque vocês vão estar com as partes destacadas. No caso, você vai deixar isso aqui juntinho um com o outro. O meu, como ele não tá mais, eu não tenho esse espaço da união, eu tô com o meu bolso solto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um pouquinho diferente da forma que eu fiz no outro. Por quê? Na marcação, ele pede para que eu coloque, né, os dois piques, começando daqui de baixo, porque isso aqui vai encaixar bem na costura e vai dar super certo. Só que o que eu percebi? Quando eu deixo ele aqui, a boca do bolso fica bem na abertura do fundo e as coisas parecem que vão cair. Não tem uma profundidade. Então, no caso dessa peça que não tem união aqui, ó, eu vou descer o meu um pouquinho. Eu vou deixar um pedaço aqui em cima, mais ou menos 2 centímetros, mas vou deixar aqui pra baixo uns 3, aqui não, aqui tem de 3 a 4 centímetros. Por quê? Eu tenho o bolso e as coisas caem lá pra dentro. Então eu vou descer um pouquinho o meu bolso. Eu desci, né, como eu falei anteriormente, tanta altura, porque no meu braço fica mais confortável, não fica tão alto. E eu vou descer também o bolso. Se vocês fizerem isso, não tendo a emenda, vai dar certo. Se o de vocês tiver a emenda aqui, vai faltar. Então você tem que ou prolongar essa parte para você acompanhar a costura, ou você vai ter que subir e fazer da forma que a revista manda. Então a costura ela é feita assim, de um ponto até o outro, uma costura reta de 1 centímetro. Então o que você pode fazer? Ou você marca, né, do lado direito, do lado avesso, para você ter noção exata da distância, porque você vai alfinetar aqui, então a gente vai perder o campo de visão, tem que visualizar por baixo. Ou você pode fazer um pique bem pequenininho, que aí é mais fácil de enxergar a costura. Nesse daqui eu só marquei para vocês visualizarem, mas no outro lado do casaco eu fiz os piques, porque pra mim é mais fácil. Então, toma cuidado na hora de costurar o bolso, para os dois ficarem da mesma altura e você não ter defeito, senão você fica com o bolso lá, outro cá e tal. Então eles têm que ficar, ó, iguaizinhos.
Bom, agora eu terminei de pregar os bolsos, então no lado da frente que eu coloquei o estampado, eu pespontei aqui, para que ele fique depois, ó, bem certinho assim, e não virando. E daí eu vou juntar o bolso, ó. Coloco os dois para esse lado, ó, deixo o casaco para lá. Então a costura vai ser assim, eu vou fechar aqui em cima, toda a volta, até subir aqui em cima, ó, até onde começa a costura do bolso no casaco. Costurei o bolso. Até coloquei uma linha escura para vocês conseguirem visualizar, ó. E depois vou seguir daqui até aqui embaixo. Então, faz a costura até fechar aqui embaixo e aqui em cima, né? Que no meu caso ficou faltando um pedaço aqui. Vou fechar aqui, vou fechar o comprimento, vou abrir no ferro. Então, dessa forma, o bolso já tá colocado. E ó aquilo que eu falei, quando a peça estiver meio aberta, tiver algum peso, o tecido ele tá igual. Então, o bolso não vai ficar aparecendo. Só aqui que fica como detalhe, mas esse lado não vai aparecer. Fez um bolso, repete do outro lado, porque aí você vai ficar com o conjunto da frente pronto. Tanto um bolso quanto o outro. Deu pra entender o bolso? Acho que sim, né? Eu falei muita coisa e depois fiquei pensando se não tinha falado demais. Mas eu acho que desse momento a informação nunca é demais, porque às vezes o bolso, por conta de 1 centímetro acima, 1 centímetro por baixo, fica aberto, fica estranho. Então toda informação é útil. Gente, eu vou parar o vídeo por aqui. Primeiro porque eu tô com medo dele ficar muito longo. Eu falei que eu queria um vídeo detalhado, mas também não quero fazer um vídeo de 50 minutos. E também porque já tá ficando muito escuro. Não parece, mas já são quase 9 horas da noite, são 8h45. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo, porque eu sempre acompanho os comentários e vou responder. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, porque olha que trabalheira que é fazer isso daqui. E também se inscreva no canal. Obrigada, a gente se vê no próximo vídeo. Até logo, tchau!